Olá, meus amores, vamos iniciar agora o nosso podcast tão esperado aí, o podcast Filhos Pensantes, um projeto que surgiu no meu coração, colocado no meu coração através de Deus, e eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí, não só aqui dentro do meu lar, mas também aí para vocês terem uma visão diferente sobre a relação mãe e filhos, porque nós pais estamos muito acostumados a ter apenas o nosso olhar, a nossa visão como os pais. E agora a gente vai trazer aqui a visão dos filhos. Estou aqui com os meus dois filhos em idades totalmente diferentes. Eles vão se apresentar para vocês e toda semana a gente vai falar de um tema importante que envolve a maternidade. Então, vamos lá, vou deixar eles se apresentarem, começando pela minha primogênita. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adara, eu tenho 17 anos e eu acho que vai ser bastante interessante falar do termo que vamos apresentar hoje para vocês. Olá, meu nome é Lucas, tenho 11 anos e eu diria que ansioso para ver os temas do que a gente vai falar. E é isso, gente. Fica ligadinho aqui com a gente, tá? Vai ser um bate-papo descontraído sobre temas que ligam à maternidade. Esse primeiro tema nós vamos falar justamente sobre o nome do nosso podcast, Filhos Pensantes. Porque é tão importante nossos filhos pensarem por si só, desenvolverem o pensamento crítico desde pequenos. E eles vêm trazer a visão deles relacionado a este tema também. Os outros temas, eles já sugeriram aqui alguns outros temas que nós vamos estar trazendo para vocês nas próximas semanas. E eu tenho certeza que vai ser bem divertido. Então, fica com a gente. Se você também tiver sugestão de tema, manda para a gente, que surgir aí com vocês, porque é uma maneira de vocês entenderem a visão deles como filhos. Talvez você esteja aí do outro lado falando, tá bom, Rafa, mas é os seus filhos e não os meus. Mas aí também você pode parar para pensar um pouco e falar, será que o meu filho também pensa assim? Será que ele também exerce, ele está agindo sobre essa pressão, ele exerce dessa maneira determinadas atitudes? Então, tudo é para vocês trazerem um comparativo aí dentro da realidade de vocês e, lógico, trazerem um olhar diferenciado na relação entre pais e filhos. E, como eu disse antes, nosso primeiro tema, filhos pensantes, porque é importante. E eu quero que o Lucas e a Dara digam aqui, primeiro eu vou trazer aqui uma regra do nosso podcast, para a gente não atropelar a fala um do outro. Ó, aqui o lápis. Quando eu levantar eles é porque vocês já sabem que eu estou sinalizando que é para esperar um acabar de falar para o outro falar, porque a gente na empolgação vai falando um por cima do outro. E essa regra, inclusive, serve para mim. Eu atropelo bem as coisas. Então, vamos lá. Lucas, Adara, o que vocês acham que significa ser uma pessoa pensante? Quem vai falar primeiro? Então, eu acredito que ser uma pessoa pensante é uma pessoa que sabe o que seria o certo e o que seria errado. Ele tem noção que é isso, ou seja, as decisões dele, ele sabe se ele vai estar tomando uma decisão certa ou uma decisão errada. Daí já é a escolha dele. E você, Adara, como julga uma pessoa pensante, uma pessoa que pensa por si só? Eu acho que é uma pessoa questionadora, uma pessoa que pensa, é sobre isso um pouco uma pessoa também, uma pessoa que pensa a respeito de tudo, antes de fazer as coisas, pensa se o que ela está fazendo vai afetar em algo na família dela, ou isso que é importante para ela, ou o que essa ação dela pode ocasionar lá na frente, é isso. Tá. Na realidade que vocês veem nas amizades, na escola, né, vocês têm uma ideia e acham que os jovens hoje estão crescendo e se desenvolvendo com
com este potencial que eu digo de pensar criticamente ou não. Não. Por que você acha isso? Como assim, criticamente? Criticamente é pensar por si só, é olhar para aquela situação e entender o que está acontecendo e formar a sua própria opinião. Não, Eu não acho. porque o mundo hoje está muito estruturado. Desestruturado. E aí, o que acontece com os jovens? Eles não estão parando para pensar ou o que acontece? É por causa que hoje em dia tem, tem muitas coisas, né? As pessoas têm um celular, né? Tu consegue ver qualquer coisa, por exemplo. Tá rolando alguma coisa lá na China, tu consegue ver daqui do Brasil. Sim. As informações são muito rápidas, é isso que você está falando. Está chegando para as Sim. crianças, as informações é sendo instalar de dedos e talvez elas não estejam preparadas para receber tudo aquilo e formar suas próprias opiniões em relação a isso. Exato, exatamente. Vamos ouvir falar dessa terra. E você, Anara, o que você acha? Você acha que os adolescentes e as crianças hoje estão desenvolvendo essa habilidade importante? Eu acho que não. Eu acho que não, não. Eu, assim, a maioria das pessoas que pensam, não. E o porquê? O que acontece que você julga que não... Eu acho que a pessoa não tem ela não, tipo assim, a pessoa não se desenvolveu 100% e não se conhece a si mesma. Então, eu acho que ela não sabe do que ela gosta, ou do que é. Não, a gente sabe o que é certo e errado. Mas, assim, não sabe, ela não tem valores, nem princípios, ela não sabe, assim, dizer uma opinião do que ela acha sobre algum assunto, ou dizer assim, ah, eu não concordo com isso, sempre vai pela influência de, assim, até mesmo das redes sociais, ou de amigos, ou de parentes, por exemplo. Você vê aquele negócio de quem nasce palmeirense, continua sendo palmeirense. Quem nasce no cotidiano, continua sendo cotidiano. Você já viu isso? Cria uma... É verdade. Cria uma... Passa de geração em geração. A pessoa não tem valores, não tem princípios, aí vai, não sabe o que é, sabe o que quer, não sabe, não tem, não se conhece, assim, não sabe sua própria personalidade, não tem uma personalidade. Né? E trazendo esse ponto que você falou agora, eu vou te fazer uma pergunta, né? Vou te fazer uma pergunta e o Lucas também pode complementar, né? Porque eu vou falar em cima do que você falou, né? Como tu acha que o jovem pode, hoje em dia, aprender a confiar na sua própria opinião e saber que ele não está se deixando levar pelo efeito manada, né? Sobre a pressão social, que a gente sabe hoje em dia, que existe essa pressão social não só em cima de nós adultos, mas também com os nossos filhos, que às vezes sabem que é errado fazer aquilo, mas porque está todo mundo fazendo, ele não quer ser aquele que vai se diferenciar do grupinho, então ele acaba indo no efeito manada. Então, como você acha que o jovem pode aprender a confiar na sua própria opinião e saber que aquilo é certo? Eu acho que, independente de qual questão, assim, de assunto que seja, em pauta, assim, do que é certo e errado, toda qualquer situação, eu acho que eles deveriam pesquisar, né, uma origem confiável, para saber se realmente é isso, se realmente é isso que vai acontecer no mundo, ou se não, ou viram isso em algum lugar. E eu também acho muito importante compartilhar, ter assim, uma conversa com pessoas que talvez tenham um pouquinho mais de assim, sabedoria para falar sobre isso com a família, ou com, assim, com um parente, porque se você pegar certos assuntos e, sei lá, tentar conversar com amigos, talvez eles não, sabe, não tenham tanta, assim, experiência ou assim, como posso dizer agora? Eu não sei.
Sabedoria, É que você isso, mesmo falou, sim, para dar o conselho certo. para falar sobre aquele assunto, entendeu? Talvez acho que a pessoa assim, já vivi em várias situações em que eu estava meio perdida, que eu fui perguntar para a pessoa estava mais perdida que eu. Então ela dava um conselho ali, assim, nada a ver, mas tipo assim, ah, não, vai ficar tudo bem, não, mas isso aí é besteira. E falava assim, nada a ver as coisas sobre o assunto, sabe? Então acho que a gente, nós, adolescentes, devemos procurar, procurar saber mais, não ouvir só assim, de grupinhos, e também ter uma personalidade, saber o que é errado, o que é certo, não ir indo na onda dos seus amigos, Ser porque firme nas suas opiniões, independente do que vão falar de você. isso, porque senão você se torna uma pessoa assim, sem graça, se você não tem uma personalidade. É verdade. É verdade, eu acredito nisso também. E que você, Lucas, quer complementar em relação a isso? Quer falar o quê? O que você acha o que é importante para criança, né? Já que você vem de uma idade, né, menos idade, para ela desenvolver isso? Como é que tu achas? Quais são as coisas para ela desenvolver essa habilidade de pensar por si só? Primeiro, procurar aprender o que é certo e o que é errado E isso a gente aprende com quem? com os pais. Nem sempre. Concordo. Mas a maioria das vezes. Depende da realidade. Às vezes os próprios pais não sabem orientar o filho. Às vezes da realidade da própria família, talvez para eles seja aquilo seja certo, porque é comum na realidade deles, mas na verdade não é. Sim, concordo. Mas, ainda assim, levando do ponto de vista e da consideração de que os pais querem o melhor para os filhos, a gente tem que levar em consideração sempre os que os pais falam para a gente, né? É o que eu sempre falo para vocês. Escutem. Talvez vocês não concordem, vocês que já estão crescendo, que já estão com uma mente começando a sair da casinha que eu falo. Talvez, eu sempre digo para eles assim, talvez vocês não concordem com aquilo que eu esteja falando, mas pela minha idade, pela sabedoria que eu já tenho, que eu já caminhei, escutem e tragam para a realidade de vocês que está acontecendo aí dentro do coração de vocês e coloquem na balança. E no final, sempre eles acabam concordando. Por mais que às vezes já aconteceu, né? De vocês teimarem e irem pelo caminho de vocês e lá na frente a minha mãe falou, a minha mãe falou. Porém, vocês não escutam isso de mim, né? Eu avisei, eu sei que eu não falo isso. Eu não falo isso, eu deixo vocês tomarem a própria consciência, né? De que vocês realmente... E aí a gente vai ensinando o caminho a quem eles devem ouvir ou não. E uma das coisas que a gente passa, como é que a gente pode fazer a desenvolver esse pensamento crítico nos nossos filhos, né? E uma das maneiras é isso aqui que a gente está fazendo, não é verdade? Uma boa conversa. A gente conversa bastante no almoço. A gente almoça conversando sobre diversos assuntos. Às vezes aconteceu algo na mídia que está todo mundo falando. Quando a gente está ali ou voltando da escola no carro, a gente levanta o assunto, eu levanto o assunto e eles vão falando, porque eu acho isso, eu acho aquilo. E eles vão começando a formular o pensamento deles a respeito de um determinado assunto, a respeito de um determinado comportamento, né, que aconteceu, seja dele, seja meu, seja de qualquer um dentro de casa e fora também, e eles começam a formular sendo orientados por nós. E isso é muito importante, né? Trazer esse pensamento crítico quando a criança já aprende essa habilidade de se desenvolver desde pequeno, sabendo botar na balança o que será que eu estou agindo pelo que eu penso, pelo que eu tenho certeza em cima dos meus valores, daquilo que eu acredito, ou eu estou indo em cima de uma opinião de amigos, ou até mesmo dos meus pais, né?
porque eles são seres diferentes de nós pais e eles têm que aprender a pensar por eles, como uma pessoa criada por Deus, com um propósito único, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para ti, Lucas. Como você acha que as nossas escolhas, porque quando a gente vai, né, nossas ações, elas são determinadas por aquilo que nós pensamos. Então, aquilo que nós pensamos é como nós agimos, é o que determina a nossa realidade. Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês, toda escolha tem o quê? Consequência. Uma consequência, seja ela boa ou... Então, toda escolha que vocês fizerem, ela vai ter uma consequência. Então, você sempre tem que pesar, é pro lado bom ou é pro lado ruim? E aí eu pergunto, como é que você acha que as suas escolhas e as suas escolhas podem afetar não só a sua vida, mas também as pessoas à sua volta? Porque nós estamos falando aqui principalmente dentro do âmbito familiar, certo? Então, aquilo que eu faço não afeta somente a mim, afeta a você, afeta a Dara, afeta o pai de vocês, afeta toda uma estrutura familiar. Eu não falo isso para vocês? É a mesma coisa com vocês. E aí eu te pergunto, como é que as tuas escolhas, como ponderar isso, que as tuas escolhas podem afetar na vida dos outros e na sua principalmente? Bom, tem escolhas que são simples, que não vai alterar muita coisa, mas tem escolhas que são realmente muito importantes. Por exemplo, digamos que tem muita gente que larga a escola. Isso é uma escolha que pode mudar bastante, defendendo. Pode mudar bastante de coisa. E isso seria na vida da pessoa. Para os outros, deixa eu ver um outro exemplo. Vamos lá. Digamos que... Não sei se é um bom exemplo. Que a gente vai conversando. Pode falar, não tenha medo de falar. Tem gente que é viciada em aposta, digamos. Daí a pessoa vai apostando. O bom é Digamos, daí vai apostando. E daí não consegue nem sustentar a própria família por causa do seu vício. sim. E eu lembrei de um velho ditado também, que você disse, né, que tudo tem uma consequência boa ou ruim, que é assim, o que você colhe é o que você planta. É mesmo. Exatamente. Exatamente. E é importante isso, que a palavra de Deus, ela ensina isso pra gente. A plantação, ela é uma escolha. Você escolhe se você vai plantar aquilo ou não. Mas a colheita, ela não é uma escolha. Ela acontece na nossa vida, querendo a gente ou não. Então, por isso que é importante a gente sempre fazer as melhores escolhas. E esse exemplo que você disse é muito bacana, porque a pessoa acabou se deixando levar por um vício que acabou... O prazer dela e se esquecendo do que realmente é. Exatamente. Lógico que entra outras coisas por trás, mas levando para o que a gente está parando para falar aqui, sim, ela deixou se levar por um vício, por uma influência de um amigo que convidou, vamos lá, vai ser legal, a gente fica lá, passa o tempo, alguma coisa assim, né? Porque tem que ter um início para a pessoa ter o contato com aquilo. E também, se você for apostar, não se vicie, tente não se viciar e só use dinheiro que você não vai se importar de perder. Todo dinheiro é Todo o dinheiro é importante, porque poderia ser investido em uma coisa mais construtiva. que vai te gerar realmente mais dinheiro, não um dinheiro duvidoso. Tipo, vai apostar e não é certeza que você vai ter o dinheiro de volta. Sim, vamos lá, tu tem que mandar para pagar. Não vai gastar o dinheiro todo que tu vai. Sim, exatamente. Eu entendo o que você quer dizer e você está com razão em relação a isso. E você, Adara, como você acha que as nossas escolhas podem influenciar não só a nossa vida diretamente, mas a vida dos outros que
estão ao nosso redor, que não tem como não ser afetado. A pessoa não tem como dizer assim, ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não existe isso quando se trata de família. Quando acontece algo com alguém dentro da família, automaticamente todos são afetados, né? Então a gente tem que ter essa inteligência e essa sabedoria de saber fazer essas escolhas e saber que sim, sou eu que decido sobre a minha vida, porém, essa minha decisão, ela vai impactar de maneira brusca e de maneira forte a vida daqueles que convivem comigo. Então, isso é muito importante, né? Fale, o que você acha? Eu acho que, bom, para iniciar o que eu quero falar, é que toda ação tem uma reação. Então, assim, eu acho que isso que estamos falando agora, esse tema, se encaixa em vários assuntos. Em relação a sentimentos, por exemplo, a comportamentos. Se eu estou com raiva, eu com alguém, consequentemente, talvez, se essa pessoa também não tiver autocontrole como eu, ela também vai explodir e aí vai ficar assim, sabe? Talvez ensine-se uma briga, ou, outro exemplo, quando você mente. Se você. A minha mãe sempre fala que, tipo assim. Eu já não sei o que vamos falar. Independente de. Se você mentir uma hora ou outra, a mentira vai aparecer. Essa mentira vai. Uma hora vai. Sabe, a sua mãe vai descobrir, ou o seu pai vai descobrir. E, tipo assim, se você mentir uma vez e pensa que deu certo, na segunda vez que você vai fazer, meu filho, você tá lascado, porque a sua mãe vai descobrir. Então não vai nessa. Ela tá rindo porque ela fala assim, ela tá me cutucando aqui embaixo. É porque ela fala assim, é tão engraçado que ela fala assim, eu não posso mais nem fazer as coisas escondidas, porque a minha mãe, Deus avisa tudo para minha mãe. Hoje em dia, antes de eu fazer, ela já vem e pergunta se eu vou fazer aquilo que eu estava pensando em fazer. Mas além de Deus ajudar, né, a gente também percebe comportamentos, a gente percebe movimentações diferentes que não são naturais. Porque, claro, é o que eu sempre digo para vocês quando vocês falam assim, vocês sabem, meu amor nasceu daqui, ó, sangue do meu sangue, 9 meses na minha barriga, chutando, me deixando um pouquinho desconfortável, trazendo alegria. Então, lógico que a gente sabe como vai se comportar e o que aquele comportamento vai se tornar diante. Vai, Dara, complementa, já até esqueceu. Sim, talvez eu acho que a gente tem que saber administrar isso, principalmente quando. Telereporte. Enfim, sobre administrar, principalmente quando se trata de um desenvolvimento para você. Então, às vezes, é muito comum nós seres humanos, quando a gente está no meio de aflição, a gente esquece de tudo, né? A gente, às vezes, acaba descontando em uma pessoa que a gente ama, ou acaba sendo ignorante, e a pessoa talvez fique chateada, ou então talvez tenha uma reação negativa também como a sua, e aí fica aquele clima péssimo, ou até acaba desenvolvendo uma briga. Então, acho que primeiro é a coisa de você ter autoconhecimento sobre você mesmo e também saber administrar não só os seus sentimentos, mas como as situações também, para, como o Lucas disse, no negócio de apostas, você não acabar caindo no beco sem saída, sabe? Você não acaba se auto-prejudicando por ter essas ações em que reflitam a vida de outras pessoas e que você acaba ficando sozinho. E aí, realmente, ninguém, por exemplo, assim, às vezes tem familiares que lutam muito pela sua família, às vezes pessoas que entram assim, né, de vício e tal, em que a família, assim, já não tem o que fazer e aí acaba a pessoa ficando sozinha. Então, é realmente bem triste, mas
para evitar Escolha, É. consequências. é bem triste, mas como minha mãe disse, o que fizer, escolhas e consequências. Exatamente. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês dois, querido. Vocês já aconteceu alguma coisa com vocês? Vocês já se deixaram influenciar pela opinião dos outros? Sim. Já. Já? Várias. Tire conosco. Tua. Minha? Mas a minha mãe entrou na galera. Não, mas aí, tá, vai, compartilha. Compartilha com a gente esse momento que você se deixou ser influenciado. Seja por mim, seja pelo pai de vocês, seja pelos amiguinhos, seja pela professora, por algum momento. Quer contar enquanto ele pensa? Várias vezes assim, quando eu era um pouco mais nova, né? Em que a minha mãe não tinha muito essas coisas com a gente. Como acho que a gente já falou sobre isso numa pergunta anterior, sobre como que é? Personalidade. Tem uma visão de ter personalidade. Então, quando você assume você conhece, você realmente sabe o que você gosta, e aí, sabe, às vezes. Enfim, sabe o que você gosta? No momento ali em que você. Isso é bem comum, é bem perceptível entre os meus amigos também. E que, para talvez você se sentir aceito, você concorda com a opinião que você não concorda, que você acha assim errado. É para falar? Pode A falar. experiência? Pode falar, sua experiência. Nossa. Só não vai botar o nome de alguém, meu sim. amigo, minha amiga, porque isso vai pro ar para a gente não expor. Bom, acho que um exemplo que eu posso citar é que aconteceu na minha escola, em que estava tendo todo aquele bafafá de política do ano passado, em que eu virei e falei, uma amiga minha, todo mundo na minha escola era petista. Aí eu virei e falei assim, que eu não era, que aí a pessoa começou a colocar um monte de burburinho na minha cabeça, falando um monte de coisa, só que eu tipo, não entendia disso, sabe? Eu tipo, só fui mesmo mais do que elas faz e eu não isso. E aí, do nada, comecei a falar que eu era, porque todo mundo na escola era e eu ia ser a única excluída que não ia votar no Lula. Então, galera, pesquisa informações, sabe? Às vezes, tipo, esse assunto de política, nossa, eu assunto bem religião. Religião tem muitas pessoas que eu conheço em que não tem na sua própria família não tem uma fé escriturada, não sabe, às vezes na própria família não sabe o que quer, então vai tipo buscando fé em uma religião, buscando fé na religião, vamos ali na minha religião para você conhecer, então assim vai ser influenciado por amigos e parentes, então sejam firmes na fé de vocês, sejam firmes na decisão de vocês, e também, acho que era mesmo que eu falei? Da parte política. Da parte de não se manter influenciado. Eu sei que no mundo que a gente vive é muito difícil isso, principalmente até porque se a sua opinião for diferente do outro, em que a maioria talvez seja crucificada, mas é normal, depois do tempo passa, mas isso não tem a ver com a sua opinião, porque lá na frente, talvez, isso vai te ajudar muito, porque você vai ter certeza do que você gosta, do que você não gosta, do que você acha certo. Se conhecer bem, né? E quando a Dara chegou em casa, trazendo essa questão, né? PT, Bolsonaro e tudo, até um assunto polêmico de estarmos falando aqui, mas que engloba, né? Não tem como fugir disso, né? E aí eu olhei para ela e falei mesmo assim, mas com que base você está falando isso? Porque me falaram isso, me falaram aquilo. E eu falei mesmo assim, meu amor, não seja como a maioria. Sente na cadeirinha, pegue seu computador, seu celular e vá ler as reportagens. Não se baseie também só por uma reportagem. Pegue uma, pegue duas, três, quatro, até cinco que fale do mesmo assunto para você poder
mediante aquele conhecimento daquele assunto específico, você tomar as suas próprias conclusões, formar as suas próprias opiniões, e aí sim, você decidir para que lado você vai simplesmente optar. E foi aí que ela fez, e foi o que ela disse, né? Acabou que foi um pouco crucificada, mas tomou e ficou ali firme com a certeza que ela tinha, que ela mesma tomou, sem ser influenciada por ninguém, e isso é muito importante. Lembrou de alguma coisa que você se deixou ser influenciada? Sim, mas não é algo nem um pouco Pode ser escutada, de ser compartilhada. Então, tem um professor meu que é o de ciências, que é o Não fale o nome. Ai, não me precisa dizer. ele joga Pokémon GO. Ah. Então, meus amigos também, alguns também jogavam, daí eu comecei a jogar. Sim, realmente o Lucas não era de jogar. E às vezes é importante a gente deixar eles livres para isso. Por exemplo, o Lucas, quando mais novo, ele se sentia muito pressionado pelo assunto futebol. Ele nunca foi uma criança que gostou muito de futebol. Me dá liberdade de falar isso aqui, posso? Então, de jogar muito futebol, não era um assunto que despertava o interesse dele. Porém, nós sabemos que estamos num país extremamente apaixonados por futebol, onde as crianças já nascem, né? É o que a Dara falou mais antes, né? Que às vezes nasceu numa uma família corintiana, vai ser corintiana e vai passando. Mas isso não despertou nele, ele não tinha interesse nenhum. E aí ele foi, Eu acho mesmo que- assim ele entrou no futebol, Mas né? ele não gostou. Ele entrou, não gostou, aí ele saiu. Aí depois ele pediu para entrar de novo no futebol. Só que eu já sabia que ele não gostava daquilo. Aí eu conversando com ele, eu falei assim: por que você quer entrar no futebol? Ele falou assim: porque todo mundo gosta de futebol e eu tenho que Tentar me adaptar. tentar me adaptar, uma coisa assim que ele falou. Aí eu olhei para ele e falei assim: Lucas, você é livre. Você não precisa gostar das mesmas coisas só porque todo mundo gosta. E tá tudo bem, lembra? Isso parece que foi libertador para o Lucas, porque hoje em dia ele tem uma firmeza. Na hora que o pessoal fala assim, não sei o que é futebol, ele... Não é verdade? Tu não te sente pressionado, ele não se sente pressionado. Fala aí um pouquinho como é que tu te sente. Hoje tu fala naturalmente sobre futebol. Não gosto, não me envolvo. Até vai para o campo com os tios, né, com os primos, mas nada que ele se sinta agora pressionado a fazer, a jogar ou a ficar por dentro do assunto só porque todo mundo está fazendo. Isso é bacana também, né? Então vamos lá. Para a gente finalizar, eu pergunto para vocês: que pessoas vocês acham que vocês têm que ouvir? A Dara já deu uma deixa, mas eu vou fazer essa pergunta para finalizar, né? Vocês acham que é saudável escutar, ouvir, ponderar o que a pessoa diz para você ponderar e botar na balança, você, né? Escutar essa pessoa a ponto de você se deixar ser influenciado pelaquela opinião ou por aquela orientação, não é nem opinião, mas por aquela orientação. Que pessoas vocês acham importante a gente colocar na balança? E escutar. Testar. Bom, acho que, assim, nós, não só nós, adolescentes, crianças, mas acho que vocês, adultos, senhores, jovens, senhores, vocês também têm um momento em que o pai de vocês é sempre uma pessoa mais, assim, que tem uma sabedoria. Mas sabedoria para falar sobre o assunto, para quem nem viveu, já passou por vários
para situações da vida que talvez eu não entenda, mas que talvez você entenda. Então, acho que foi que nem como eu disse. Talvez a realidade daquela família realmente não seja certa, mas nós, seres humanos, né, nós temos como visão que os nossos pais são tipo assim, como eu posso dizer? Deuses. Tipo super-heróis, são maravilhosos, são nossos protetores. Então, eu acho que pelo menos, eu agora me sinto mais confortável em falar sobre qualquer assunto e perguntar sobre qualquer assunto pelos meus pais. Eu acho que eu não me sinto confortável de. Hoje em dia eu não me sinto mais confortável de buscar certas opiniões ou opiniões e conselhos com amigos, ou sei lá, porque é só me lasquei, porque elas não tinham experiência do lado meio, me lasquei, então. E aí, talvez, foi o que nem eu disse, né? Nós temos a visão que nossos pais são super-heróis, e eu acho bacana, talvez, você pode até não ter uma boa relação com seus pais e tal, mas escute, é isso, por mais que eles sejam pé no saco, chatões, não é deles, porque talvez Tá certo. talvez eles sejam um pouquinho mais visão do que seus colegas, sua família, e sei lá. É isso, né? E você, que pessoas vocês acham que é importante a gente escutar e parar mesmo para pensar e falar? Eu queria perguntar. Pessoas que são religiosas também, às vezes, vão buscar apropriamento, né? Conselhos na própria palavra de Deus mesmo. Porque, por exemplo, a minha mãe, às vezes não, né? A maioria das coisas que ela faz e fala aqui, ela tem que ter orientação para Deus. Porque é uma fonte, né? Não é uma fonte, é uma fonte, sim. Assim, que realmente é correto, é certo. Então, você sabe o que está falando, o que realmente deve ser falado. Então, é uma boa pessoas que até que não tem tanta intimidade com Deus, você buscar. Porque eu acho que certeza, querido, ele vai te ajudar, tá? É isso. Vai, fale. As pessoas que vocês acham que a pessoa deve escutar e levar em consideração aquilo que ela está falando. Os pais. Os pais. Só. As pessoas de confiança. Sim, também. Mas tem São os que não são os pais. Acho que também é isso. Uma coisa só agora. Os pais. De Deus. Perguntar a orientação dele. Eu não sei. E pessoas mais velhas, por causa que já teve uma experiência, já viveu por bastante tempo, já teve uma vida, já passou por bastante coisa, então alguma coisa eles podem saber te aconselhar. Te aconselhar, sim. Por exemplo, meu avô, tio, tias. Exatamente. Isso é importante. E, para finalizar aqui, né, trazendo esse adendo que eles falaram, olhar os pais, como a Dara falou, isso já foi ótimo, porque é até um adendo para o próximo tema, é o que ela disse aqui, né? Sempre escute seus pais, independente se você tem ou não aquela intimidade. E quando a Dara fala assim, hoje eu escuto mais a minha mãe, é porque realmente, antes de eu conhecer a educação positiva, a educação respeitosa, de eu mudar tudo isso dentro de casa, né? Um minutinho que aqui está acabando. Rebeca, liga aqui para mim a bateria, por favor, do computador rapidinho, antes que acabe. A gente está gravando aqui, não pode terminar isso nunca na face da Terra. Foi, eu acho que vamos lá. Já um adendo para nosso próximo tema. Nós não tínhamos
né? Essa relação de estar conversando, deles se sentirem à vontade. A Dara já tinha 13, 14 anos, mais ou menos, quando eu comecei a incluí-la, a respeitar a opinião, a ouvir, a ter esse momento com eles, tanto com o Lucas quanto com a Dara, porque antes o que prevalecia era, assim, a minha opinião, a minha vontade, o meu querer, os meus interesses e não o deles. E isso a gente sabe que acaba afastando os nossos filhos de nós, porque a gente está ali falando assim, nós sabemos o que é melhor para eles e ponto final, e a gente não leva em consideração o que eles querem, o que eles pensam à vontade deles, e isso acaba afastando eles de nós. Então, quando eu comecei essa fase de trazer eles de volta, eles começaram a perceber como a opinião deles era importante, era levada em consideração e tudo mais, eles começaram a voltar esse olhar para dentro do lar e sim a enxergar a gente não só como autoridade, onde tem que ter respeito, onde tem que ter respeito mesmo, né? Mas também uma pessoa a ser escutada, ouvida, levada em consideração os conselhos, as orientações. Então, eu amei, estou muito orgulhosa de vocês. Muito obrigada por participar desse primeiro podcast aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre o assunto que foi a Dara e colocou em pauta para a gente falar, que é: o seu filho realmente se sente próximo a você? É verdade. Porque uma questão que ela levantou e falou assim: mãe, os pais acham que todos os filhos têm total liberdade para chegar com eles. Isso pode ser até uma visão de vocês pais, mas não é uma visão de nós filhos. Então, eles trouxeram isso como pauta. E nossa próxima semana vai ser para falar sobre isso. Se você gostou, está aqui até agora aqui com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que isso, de alguma maneira, tenha servido para você mudar um pouco, olhar um pouco mais para o seu filho, ficar pensando, será que ele realmente pensa algo em relação a isso ou aquilo? O que será que vai no coração deles? Porque o que os nossos filhos falam, como eles se comportam e o que eles pensam é aquilo que habita dentro do coração deles. E nós, como pais, nós, como mentores deles, devemos sempre estar olhando para este ponto, tá? Então, porque a palavra de Deus também fala que é do nosso coração que procede a vida. Então, que a gente possa sempre estar observando o que vai dentro do coração dos nossos filhos. E a melhor maneira de fazer isso é fazendo esse bate-papo gostoso. Conversando sobre tudo, gente, sobre tudo. Se você aí tem uma ideia de tema, manda pra gente, que a gente vai escolher e a gente vai conversar e vai trazer isso daqui, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Até a próxima. Link para mais podcast Filhos Pensantes News. Beijo.